Ótima tarde, pessoal. Ótima tarde para mais um bate-papo incrível. E hoje nós temos aqui dois empresários. Não são santistas. Um é carioca e o outro é mineiro, mas agora são santistas de coração. Dois empresários, o Lúcio Rodrigues e o Iago Ramos, de segmentos completamente diferentes, e assim que é bom, porque a gente vai ter bastante assunto. Muito obrigado, meninos, por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por estarem aqui no Salto. E eu vou começar aqui com o Lúcio Rodrigues. Ele tem aqui um currículo tão extenso que eu até peguei o óculos para ler, mas a gente vai bater um papo. O Lúcio, ele é um importador, é um empresário especialista em importação com a China, morou muito tempo lá na China, fez relações internacionais, é um especialista em comércio exterior e vai falar bastante do negócio. Além disso, eu vi que ele é músico, ele é atleta. Olha, não estão para brincadeira esses meus convidados. E ao lado eu também tenho um outro empresário do segmento imobiliário. O Iago Ramos tem uma imobiliária de alto padrão, VGV anual de 30, 40 milhões. E, além de tudo, ele é um treinador, é um coach de equipes especializado em inteligência emocional, e a gente vai começar o nosso bate-papo. Obrigado, meninos. Vou começar com o Lúcio. Lúcio, fala um pouquinho dessa tua trajetória. E você agora está aqui em Santos. Agora daqui, obrigado, que é um prazer estar aqui conversando com o pessoal, alinhando um pouquinho, contando um pouquinho da história, algumas vivências, experiências, né? Como você mesmo falou, sou mineiro, caí de paraquedas aqui em Santos, né? Mas eu sou de uma cidade muito pequena, então a história é um pouco bem diversa, assim, que eu vim de uma cidade do sul de Minas, Santo Antônio do Amparo, 20 mil habitantes, muito pequeno, praticamente uma vila ali, né, que a gente fala. Fui fazer relações internacionais em Uberlândia, e de lá, já muito ligado a essa parte de comércio exterior e com esse meio, né, fui para a China para uma experiência lá, na então China Link, na empresa. Fiquei por um ano lá e em 2015 vim para o Brasil para abrir o escritório da empresa aqui, né? Então foi quando eu entrei como sócio. De lá para cá, eu vim direto para Santos, né, para abrir o escritório e os negócios da empresa. Por mais que a gente já tinha clientes no Brasil todo, o negócio tinha avançado já bastante, né, em um tempo. A empresa já tinha bons anos de mercado. Mas eu vim e quando eu entrei, muita coisa aconteceu de lá para cá, né? O que era basicamente eu no começo lá, aqui no escritório, no centro de Santos. Hoje a gente está num escritório bem grande, bem bacana, com um escritório em Santa Catarina também, abrindo outra filial em Curitiba. E de lá para cá a gente foi abrindo vários outros negócios também complementares, né? A parte de logística internacional, uma transportadora, uma importadora com benefício fiscal. A gente tem uma agência focada em performance de e-commerce para ajudar as empresas a venderem mais. Tem uma parte de contabilidade também lá. É basicamente um hub de empresas que se originou no comércio exterior, nos negócios com a China, e hoje a gente ajuda as empresas basicamente tanto a importar o produto e muito focado na parte de e-commerce também, né? A gente tem muitos clientes dessa área. Quanto mais o cliente vende, mais ele compra e vira aquele círculo virtuoso. Nosso ambiente lá, nossa missão é essa, né? Ajudar as empresas a crescerem e através de importações, exportações e através de aumentos de vendas online, basicamente. E agora ajudar as empresas a venderem mais, você sabe, né? Isso aí, é uma das nossas praias, digamos assim, né? Fala um pouquinho do Iago. Bom, primeiramente queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui junto com o pessoal que está nos assistindo aí. Fico realmente muito feliz de poder estar contribuindo de alguma forma. E assim como o Lúcio, eu também vim do interior, né? Vim de uma cidade aí de cerca de 12 mil habitantes no interior do Rio de Janeiro, uma cidade chamada Mendes. E eu sempre fui um garoto muito sonhador, né? Eu sempre queria experimentar coisas diferentes da média, né? Que geralmente a gente acaba meio que se acostumando com a média. E a gente é sempre a média das pessoas que estão ao nosso redor, a média de salário, a média de relacionamento. Eu nunca me contentei muito com essa média. Então, desde pequeno, eu procurei tentar entender o porquê que algumas pessoas elas tinham resultados diferentes e outras não.
né? Porque eu vinha de uma família que era média baixa e outras pessoas tinham, né, grandes fortunas, construíam grandes coisas. E aí eu fui caminhando para poder conhecer o empreendedorismo, né? Em 2013 foi aí o meu primeiro contato com o empreendedorismo e eu fui avançando, né? Isso me levou para uma carreira onde que eu saí da indústria, né? Trabalhava sempre em fábrica, em multinacionais com manutenção industrial. E chegou um determinado momento em que eu entendi que, na verdade, eu não deveria ficar mexendo com máquinas e robôs e 5 pessoas. E aí eu trilhei esse caminho, né, do desenvolvimento pessoal. Então, hoje a gente tem uma empresa, né, um instituto de desenvolvimento pessoal que ajuda os empreendedores, empresários a venderem mais e a terem mais inteligência emocional, enfim, a realmente terem condições de conseguir alcançar os seus maiores sonhos, né? Porque a gente sabe que o fazer, né, o realizar, ele não é racional. Porque, via de regra, as pessoas sabem o que elas têm que fazer, né? Mas e por que elas não fazem? Então, esse é o nosso grande trabalho de ajudar as pessoas a entenderem que dentro dela existe todos os recursos que elas precisam, a gente despertar essa melhor versão das pessoas para que elas possam vender mais, para que elas possam ser melhores líderes. E aí, nesse meio do caminho também, depois a gente pode até contar para vocês, eu acabei conhecendo o mercado imobiliário, me apaixonei e hoje a gente também atua aí nesse mercado aí na cidade, né? Eu adorei a frase, né? Saber o que temos que fazer, todo mundo sabe, mas alguém faz? Lógico que não, né? Todo mundo sabe que aquele pote de leite condensado todo dia vai dar uns quilinhos a mais, né? É gostoso, mas dá para comer um pote de leite condensado todo dia? Não dá. Então, todo mundo sabe o que não deve fazer, mas a gente não segue a risca. Você com quase 200 funcionários. Lúcio, é um desafio? Bastante, né? Então, a gente tem diferentes áreas nesse tempo, a gente foi cada vez se especializando e esse cuidado com as pessoas é algo que a gente foi aprendendo cada vez mais como lidar com tudo isso, né? Cada pessoa é uma vida nova, que tem uma família, que tem muita coisa por trás. Então, o que ela está passando no trabalho, a gente nem imagina o que ela está passando lá fora. E ali com desafios internos, entregas para fazer, metas para bater, tarefas ali, né, para executar, é muito importante ter esse cuidado. Então, a gente investe bastante também nessa parte de treinamentos constantes com o time, na parte cada vez mais aperfeiçoar a seleção de quem entra, para que a gente consiga cada vez ter pessoas que realmente estão bem alinhadas com a nossa cultura, que a gente reforça muito, né, valoriza em cada uma das unidades ali, ter uma macrocultura e cada uma das unidades, as suas empresas específicas no grupo ali, né, tem suas peculiaridades, pessoas que se encaixem nessa visão, né, estejam bem alinhadas com a gente e para torná-las cada vez mais motivadas, uma vez que elas estão nesse ambiente, né? Então, a gente está sempre buscando maneiras, seja tecnologia, sejam práticas, sejam treinamentos, cursos, para que a gente consiga cada vez tornar o ambiente ali o melhor possível para que a gente consiga atingir o desempenho máximo de todo mundo ali, e todo mundo esteja feliz e bem ali, né? Isso é importante. O funcionário feliz, ele produz muito mais, ele se entrega. Ele não entrega, ele se entrega. E quando ele se entrega, o resultado realmente é acima da média. Senão todo mundo, se ele entrega o que todo mundo entrega. Ele se entrega, o resultado realmente são resultados exponenciais, onde as empresas começam a crescer, a avançar. Fala das outras empresas. Então, você tem o comércio e exportação com a China, importação com a China. Não é exportação, né? Nós importamos mais focado na importação. Você que é um comerciante ou pensa em abrir um e-commerce, a especialização é justamente essa. Exatamente. E a partir dessa empresa mãe, vamos dizer que ela é uma empresa mãe, você montou outros negócios. Outros negócios foram surgindo a partir daí, né? Então a China Link, que foi a empresa originária lá atrás, que começou tudo, faz essa ponte, né, entre o Brasil e a China, principalmente em trazer produtos. Então a gente ajuda desde a encontrar um produto lá, encontrar fornecedores de tudo, desde autopeças, que já falamos agora mais cedo, construção, eletrônicos, utilidade doméstica, móveis, confecção. Hoje o mundo compra da China, né? Então até o parque industrial deles, você que morou lá, é incrível, né? A manufatura é fantástico. E fica o convite também, que tem 2 caminhos que a gente geralmente começa a buscar produtos lá, né? Seja a gente fazendo a busca pela empresa, então ela passa a demanda dela, quero comprar móveis da China. Vai passar as demandas, fotos e vídeos e detalhes técnicos, a gente vai buscar e fazer toda a busca e passar a simulação de quanto vai chegar na porta do cliente, com impostos, frete, despesas portuárias, tudo para que ele consiga ponderar a viabilidade do negócio. Ou
Fica o convite também, né, que agora em outubro acontece a Canton Fair, que é a maior feira de negócios do mundo, que acontece lá na China. Acontece em abril e outubro, então está se programando. Comprei ontem minhas passagens para a feira de outubro agora, né? Fica, na verdade, em Guangzhou, que é Cantão, região perto de Shenzhen, mais ou menos perto de Hong Kong ali, sul-sudeste da China. Que é uma feira fantástica, assim, é uma feira multissetorial. Então, basicamente, independente do que você queira comprar, tem ali. Tem naquela feira. Então, desde que eu falei, construção, autopeças, produto agrícola, basicamente tudo. Pensou em comprar da China, e nessa feira lá, sempre que quando a gente vai, a gente anda pelos corredores, o mundo inteiro compra da China. Você vê os árabes, você vê os indianos, os americanos, os europeus, todo mundo andando pelo corredor da feira gigante lá, que tem lugares que você precisa até pegar um carrinho de golfe para ir de um lugar para o outro, tão grande que é. Não dá para você andar a feira inteira, você tem que realmente programar, e a nossa assessoria ajuda nisso, né? Tanto na parte da viagem, tirar o visto e essa orientação. Isso é difícil para o empreendedor brasileiro tirar o visto chinês, o visto para ele? Hoje está pós-pandemia, eu diria, né? Que estava realmente travado. Antes da pandemia não era algo tão difícil assim. Depois da pandemia ficou um pouco mais rígido, né? Está sendo necessário um agendamento para coletar as biometrias, que antes não tinha isso, não era necessário. E isso acaba gerando um atraso. Então em algumas filas assim que demora, às vezes, um mês para você conseguir agendar. Não está o extremo como está nos Estados Unidos, né? Que está tirando para lá tá meses, né? Então, mas para a China antes era muito tranquilo. Não tinha, ou então, mas não é nada que com planejamento assim um tempo. Então, a gente está programando agora, muita gente está fechando agora para conseguir com o tempo se programar para em outubro, né? Aí é uma viagem fantástica, assim, e você vê de tudo lá. Então a China Link, voltando, a gente ajuda tanto a iniciar o negócio lá, buscar o produto, simular e cuidar da operação lá, então inspecionar a qualidade da mercadoria, porque quando se fala em China tem muita dúvida com relação à qualidade, e a China melhorou muito com relação à qualidade, e a gente está lá para ser os olhos do cliente lá, uma vez que a gente começou na China e veio para o Brasil depois. Importação de carro. Carro existe também. Tem toda uma questão, exatamente. Né? Vamos lá, Cris Aragoni vai montar uma concessionária. Vamos analisar Por que não? o Analisar portfólio dos fabricantes. Tudo, exatamente. qualquer coisa. Basicamente qualquer coisa. A gente consegue ver, cada produto vai ter alguns detalhamentos técnicos a mais, então alguns produtos precisam de certificação para você trazer. Tá. Então é um processo um pouquinho mais burocrático, mas, por exemplo, autopeças é um setor fantástico, que em geral não precisa de nenhuma certificação específica. Você encontrou um produto, deu preço, em geral você traz grande parte das autopeças. Então, desde, enfim, inúmeros produtos. Então a gente consegue... Daí cada comerciante, o qual você presta assessoria, um consultor desses comerciantes vão vender no próprio e-commerce deles, né? Vai vender no e-commerce, vai ter, ou vai ser um atacadista, né, que vai distribuir para revendas. Então tem os vários nichos. Então, achando em coisa dessa parte inicial, depois a gente abriu a Proces Log Comex, né, que é a parte do grupo que cuida da parte de trazer isso para cá. Então, uma vez que a mercadoria foi encontrada, produzida, inspecionada pela China Link lá, ela está pronta para vir. Então, a gente traz isso para cá, por navio ou por avião, faz o desembaraço aduaneiro da mercadoria no porto, em diferentes portos do Brasil, muito forte em Santos e Itajaí, mas em diferentes portos do Rio também, Nordeste, depende, a gente consegue fazer também. E uma transportadora no grupo, que a gente faz o transporte do porto até a casa do cliente. Então a gente consegue fazer o door-to-door, o porta a porta, desde a porta do fornecedor lá na China até a porta do cliente aqui no Brasil, em qualquer lugar do Brasil. E a gente tem importadoras com benefícios fiscais, então tanto em Alagoas quanto em Santa Catarina, que a gente consegue reduzir os impostos, né? Então, por exemplo, o imposto por São Paulo do ICMS é 18% padrão, geralmente, importação. Fazendo pela importadora, com benefícios fiscais, a gente consegue reduzir muitas vezes até a 4%. Então, dá uma redução substantiva no processo como um todo, né? Então, é uma das soluções também. Vendo essa necessidade das empresas venderem mais e tudo, a gente abriu a Mamba Digital, que é uma empresa focada em performance de e-commerce. Tanto de criar lojas virtuais para os clientes, quanto ajudá-las a venderem mais nos mercados, nos marketplaces, né? Que é Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, Shopee. Fazer aumentar a performance dessas empresas e as vendas, quanto mais ele vende, mais ele importa e vira esse círculo virtuoso, a gente contribuindo para o crescimento das empresas, né? Então, nosso foco é esse, é ser um hub, basicamente, assim, de ajudar as empresas a crescerem através do comércio exterior e de vendas online e de tudo isso, né? Então, aos poucos, a gente tem outro negócio um pouco mais recente, que é a Conta E-Commerce, né? Uma contabilidade
linkada ao e-commerce, né? Especialista nessa área. Então, como muitos clientes estão começando ainda, alguns nem têm empresa, a gente ajuda desde a abrir a empresa em alguns casos. E ajudar a gerenciar essa parte contábil também dessas empresas. Gente, Enfim. os negócios estão todos interligados. Aqui uma é uma empresa, a mãe montou outras várias empresas. Por quê? Porque teve demanda, não é verdade? Tem a demanda para que o negócio vá avançando e tem a demanda para que vá fazendo uma capilaridade, alternando, criando prateleiras no próprio negócio. E esses clientes do Lúcio são clientes também do Iago. E nós vamos falar um pouquinho disso agora, depois do intervalo. É só o tempo de você tomar uma aguinha.